Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todo sempre, né? Chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor, chegou o momento de nós sermos edificados pelo poder da palavra do Senhor, chegou o momento de nós sermos ali tratados, né, pelo poder da palavra do Senhor. Irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos hoje um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, a partir do versículo número 1, que diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele do lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Palavra poderosíssima, né? Vamos então agora buscar ao Senhor. Ore juntamente comigo. Peça que Deus fale contigo esta manhã, para a glória do santo nome dele, em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em quem nós temos colocado a nossa fé e a nossa esperança, meu Senhor. Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, eu rogo a Ti agora que o Teu poder se manifeste no meio de nós, Senhor. Manifesta-te, Senhor, no meio da Tua igreja, Senhor. Manifesta-te, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor. Falando alto aos corações, edificando vidas, Senhor. Edificando com o Teu poder sobrenatural, com a Tua mão poderosa, Senhor da glória, Pai. Nos usa agora, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo e pela Tua misericórdia, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo Altíssimo. Revela-te, Senhor da glória, aos meus ouvidos. Revela-te, Senhor da glória, ao meu coração, à minha mente, Senhor. Revela-te, Altíssimo Deus, Pai, à Tua igreja, que necessita de Ti. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos ouvir a Tua voz, Senhor. Necessitamos ouvir, Senhor da glória, Pai, Senhor da glória, a Tua palavra poderosa, Tua palavra eficaz, Senhor. Então vem, Senhor, leva a Tua palavra, Senhor, aos corações, aos ouvidos, Senhor. Leva a Tua palavra, labassúbia, labacheias, rica, labalabacheias, serebicanda, labassuriambaricanda, labalabacheias.
Leva a tua palavra, Senhor da glória, Pai. Aquele, Senhor, que clama por ti, que deseja, Senhor, o teu poder. Aquele que está sem esperança. Aquele, Senhor da glória, que está a ponto de desistir, Senhor. Manda, Senhor da glória, o teu poder, Senhor. Manda, Senhor da glória, o teu fogo, porque a tua palavra é como fogo, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem, Altíssimo, e revela-te a mim agora, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Toma minha mente, meu coração, os meus lábios, os meus ouvidos, os meus sentidos, Senhor, e fala alto, Senhor da glória, Pai, com uma voz, Senhor, que é como trovão, Senhor da glória, Pai, como trovão, Senhor, para edificar a tua igreja, para edificar o teu povo, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então eu estou certo que tu estás me ouvindo agora. Labassúbia, ricalabassurianda, labicanda, labassuricanda, labacheias. Ó Deus exaltado e rei glorificado. Então glorifica o teu nome agora, meu Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga aí onde você está. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Irmãos, vemos aqui, né, a palavra de Deus, né, ministrada através do livro de Atos dos Apóstolos, na sequência dos evangelhos, né? Livro escrito por Lucas, né, pelo médico Lucas. E nós vemos aqui uma passagem muito interessante, porque a Igreja de Cristo já estava crescendo, né? A Igreja de Cristo já vivia ali, né, há momentos maravilhosos, né, de pessoas se entregando a Cristo, pessoas conhecendo o Senhor. Os apóstolos, né, ministravam já, estavam ali, né, edificando as pessoas, já estavam ali, né, curando os enfermos, já estavam ali libertando o cativo, já estavam ali fazendo a grande e maravilhosa obra de Deus, né? Conforme nós temos que fazer hoje, né? Fazer da mesma forma, né? Edificar as vidas, né? Edificar as pessoas que necessitam do poder de Deus, né? Então a igreja crescia, né? E o povo judeu, ele, como, né, você sabe, obviamente, né, tinham crucificado o nosso Senhor Jesus Cristo, o povo judeu, os sacerdotes, ali os fariseus, saduceus, né, membros do Sinédrio, perseguiam, né, os cristãos, né, embora Jesus já tivesse, né, morrido, né, e obviamente eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado e também que Jesus havia já ascendido aos céus, né, mas eles perseguiam as pessoas que pregavam Jesus. Então a igreja era tremendamente perseguida. E nós vemos aqui então o rei que dominava ali a região de Jerusalém, um pouco mais para frente, região da Galiléia, o rei chamado Herodes Agripa. Herodes Agripa era neto de Herodes o Grande, aquele homem, aquele rei, né, que mandou matar ali os primogênitos, aliás, as crianças, né, na época que Jesus nasceu, né, ali na região de Belém, né, visando que, né, o Messias, né, visando que ali o futuro rei de Israel não vivesse, né? Então, já da sua descendência era uma descendência terrível, né? A descendência desse rei já era uma descendência terrível. E ele, né, para agradar os judeus, perseguia a igreja também. Para agradar os judeus, ele perseguia o povo cristão, né? Já tinha mandado matar ali Tiago, irmão de João, Tiago que andou com Cristo, um dos apóstolos de Cristo, né? E estava ali com intenções também, né, de matar ali Pedro, e mandou prender Pedro, né? Pedro era um dos apóstolos, você sabe muito bem, e Pedro estava fazendo ali uma obra poderosíssima para Cristo, né? E é interessante porque a Bíblia diz aqui que, né, Herodes Agripa, né, ele mandou prender Pedro e mandou que ele fosse guardado de uma forma bastante rigorosa, que ele fosse guardado 24 horas por dia, né, ou seja, em 4 turnos,
e que em cada um desses turnos houvessem 4 guardas, né? 2 do lado de fora da cela e 2 do lado de dentro da cela, para vocês verem, né? Quantos cuidados Herodes tinha em manter Pedro preso, né? Em manter Pedro ali na prisão, e depois a intenção de Herodes era entregar Pedro aos judeus ali para que ele fosse martirizado e morto, né? E era a época da Páscoa, né, irmãos? A Bíblia diz aqui que, né, estavam na Semana dos Pães Asmos, né? E essa semana ela era comemorada, vamos dizer assim, ou praticada, né? Os rituais eram praticados logo após a Páscoa. Então, a Páscoa estava acontecendo ali, e logo após a festa dos Pães Asmos estava também ali. Os judeus estavam envolvidos com essa celebração toda, e Herodes resolveu esperar passar toda essa festança, né, para que pudesse ali entregar Pedro ali aos judeus para que ele fosse martirizado e morto, né? E existe uma situação aqui bastante específica, agora que você conhece mais ou menos o contexto, né? Contexto da história, né? Existe uma situação interessante aqui, que depois que Pedro foi preso, a igreja orava incessantemente. Nós vemos aqui no versículo número 5, quando o Senhor fala: Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. E esse é o fundamento, irmãos. A nossa oração, a nossa busca, a busca do poder de Deus, a busca, né, da providência de Deus, a busca, né, do refrigério de Deus para as vidas que estão ao nosso redor, que nós conhecemos, irmãos. Sabe, a oração é um fundamento para todos nós, e quantas coisas acontecem, né, acontecem nas vidas que estão ao nosso redor por causa da oração. Então você sabe muito bem que, né, a oração é uma conversa, deve ser uma conversa com Deus. Jamais uma oração ela deve ser um monólogo, né, conforme você sabe. Né, a oração é uma conversa onde nós apresentamos a Deus o nosso coração, a nossa vida, né, a nossa adoração e as nossas petições. Né? E normalmente, irmãos, né, eu sempre falo isso, né, para as pessoas que eu tenho oportunidade, né, que é muito difícil, né, eu clamar a Deus por algo em relação à minha vida. É lógico que eu faço isso. Mas quantas vezes nós nos apresentamos de Deus para buscar o poder dele, né, para as vidas que nós conhecemos, para as vidas que estão passando necessidades específicas em favor da igreja, em favor de cada membro da igreja. Então a nossa busca deve ser incessante, conforme disse aqui a palavra do Senhor, incessante, sem cessar, né? A própria palavra do Senhor diz, né? Orai sem cessar, né? Uma das orientações bíblicas mais importantes que nós recebemos de Deus, né? Vigiar e orar sem cessar, né? Quando nós fazemos isso, irmãos, né? Deus, ele está atento. Deus não está, sabe, irmãos, esperando que a igreja dele, né, se prostre diante dele para falar um monte de coisa, e o Senhor enfadado com essa situação, né, reage ou não reage, né? Não, nosso Deus não é assim. Nosso Deus tem propósitos nas nossas vidas. Nosso Deus tem propósito na sua vida, né? E quando ele encontra, né, na sua vida, um coração verdadeiro, um coração que se apresenta diante dele, não com rezas, né? Não com rezas absurdas, palavras repetitivas que não saem do coração, né? Saem só dos lábios, né? Não sai nem da mente, porque as pessoas às vezes estão falando aquilo que nem está na sua mente. Estão falando coisas e estão pensando em outra, né? Então, irmãos, né? Deus conhece, sabe? Deus conhece cada pessoa que está me ouvindo aqui hoje. Deus conhece cada vida, né, que se apresenta diante dele para falar, para buscar.
Deus sabe também se você acredita que Ele pode fazer ou não. Deus sabe se a tua oração é uma oração de fé, crendo que Ele pode fazer, ou é uma oração simplesmente teórica, por obrigação, né? Para que, né, você diga até que você orou, que você buscou, para que Deus fique contente com você, né? Que você está orando, né? Não, irmãos, né? Eu sempre falo, né? Eu vou falar de novo, né? A verdade do nosso coração é fundamental para nós encontrarmos Deus. E você vai encontrar Deus quando a verdade do seu coração falar. Então trate o seu coração aí hoje, né? Comece a tratar o seu coração, sabe? Né? Comece a tratar a sua vida. Nada de rituais para o Senhor funciona, irmãos, né? Nada de rituais para Deus funciona, né? O Senhor está interessado na verdade do nosso coração. Deus está interessado no nosso coração, falando a Ele, direto ao coração dele, né? Direto ao Senhor, né? Deus está interessado num povo, né? Que quando fala com Ele, sente a presença dele, que quando fala com Ele, sente que Deus está ouvindo, acredita que Deus está ouvindo, ainda que você tenha dificuldade. Se você começa a orar ao Senhor e você não imagina, ou você não vê espiritualmente Deus, né, ouvindo a tua oração, está errado, sabe? Porque a nossa fé, né, entramos na presença de Deus em primeiro lugar por acreditar que Ele nos ouve, né? Oramos a Deus por acreditar que Ele nos ouve. Mas quantas pessoas começam a entrar na presença de Deus, mas nem imagina Deus ouvindo? Eu gostaria que durante as suas orações você centrasse bem a sua mente, o seu coração em Deus, para que Deus, né, ouça em primeiro lugar e para que você sinta Deus te ouvindo. Não tem sentido você falar, às vezes correr lágrimas no seu rosto, daí você achar que Deus não está te ouvindo. Você acabar a sua oração, será que Deus me ouviu? Não tem sentido espiritual isso, irmãos. Né? A nossa vida ela tem que ser uma vida, né, de fé, e a fé começa por nós fazermos aquilo que nós acreditamos, né, que devemos fazer, né? Conforme diz a palavra do Senhor, a fé é o firme fundamento das coisas, né, que não se vê, mas se acredita que vão acontecer, né? A fé é o firme fundamento, é a crença, né, a sua fé, que significa que você acredita naquilo que você não vê, né? E que você tem convicção daquilo que irá acontecer, né? Então é isso, é ter fé, acreditar naquilo que você não vê e ter convicção daquilo que vai acontecer, né? Então Deus falou, então você acredita que vai acontecer, né? Então, irmãos, sabe, vamos usar os exemplos bíblicos para edificar a nossa vida, para fazer as coisas certas, né, irmãos? Vamos fazer as coisas certas, né? Vamos fazer as coisas certas, né? Então vamos fazer segundo a Bíblia, porque se fazendo segundo a Bíblia, as coisas são certas, você não vai errar, você não vai, né, ter chance nenhuma, né, de não encontrar Deus, né? Então, vamos fazer como está escrito na Bíblia, vamos fazer certo, porque quando fazemos certo, o resultado vem. Quando nós fazemos errado, o resultado não vem, né? Ou se vem de forma miserável, minúscula, né? Somente por causa da misericórdia de Deus, né? Então, você está vendo aqui por que Deus escreveu um versículo específico sobre essa situação. E a igreja orava incessantemente a Deus em favor de Pedro, olha só, né? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, a favor de Pedro. Você tem orado de forma incessante por determinada situação na sua vida? Algumas pessoas, elas aprenderam, irmãos. Eu sempre falo assim, né? Tem muitas coisas que os crentes aprenderam errado, né? Muitas coisas, irmãos. Não vou entrar em detalhes aqui. Primeiro, para eu não ser repetitivo em relação a determinadas coisas, né? E também para que você, né, procure ser edificado na medida em que você
ouve aquilo que a palavra de Deus diz, né? Porque a palavra de Deus é inequívoca, né? Então, mas muitos aprenderam errado desde o seu nascimento. Às vezes a pessoa nasceu num berço evangélico e foi doutrinada de forma equivocada em relação a diversas coisas, né? Uma das coisas que as pessoas foram ensinadas de forma equivocada é que oram ao Senhor e Deus já toma conhecimento daquilo e não precisa orar mais, né? Isso é um erro, a Bíblia não ensinou assim. Em diversos momentos a Bíblia não ensinou assim. Neste caso aqui a Bíblia não ensinou assim, né? Naquela passagem da viúva com um juiz iníquo, a Bíblia também não ensinou assim, né? Então, irmãos amados, nós devemos orar a Deus e buscar sim a bênção. Buscar a bênção até que haja a resposta de Deus. Até que haja a resposta de Deus, porque Deus virá com resposta, né? E a resposta pode ser o fim de uma situação, pode ser a bênção de Deus, ou Deus falar que vai acontecer alguma coisa. Quando Deus falar que vai acontecer alguma coisa, você para de orar, já falou, já respondeu. Quando Deus der a providência, você para de orar, obviamente, já respondeu. Ou quando Deus der um fim a determinada situação, Deus já respondeu. Então aí não há sentido para a oração, né? Lembra que nós falamos de Davi na semana passada a respeito do filho dele, do primeiro filho que Deus trouxe uma doença mortal sobre aquela criança e Davi orava e buscava. E quando jejuava, né? Davi não comia nada, ficou ali pálido, né? Vestido de pano de saco. E quando a criança morreu, Davi parou imediatamente de jejuar e orar. E ele falou depois, enquanto ele estava vivo, eu tinha esperança que o Senhor Deus tivesse misericórdia. Agora que ele já morreu, não tem por que mais eu buscar a misericórdia do Senhor. Então, irmãos, sabe, nós temos que fazer certo, né? E a tua oração, ela tem que ser uma oração também, né? Uma oração sem cansaço, ou seja, se não aconteceu hoje, amanhã você busca de novo. E se não aconteceu amanhã, amanhã você busca de novo, sabe? Nós não podemos nos cansar e achar que a nossa oração é em vão. Não, não ache que a sua oração é em vão. Jamais ache isso, que a sua oração é em vão. Toda oração deve chegar ao coração de Deus. Toda oração deve chegar ao coração de Deus, e a Bíblia diz que a nossa oração chega até o coração de Deus como fumaça, como incenso, né, ao Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus leva, né, as nossas orações como gemidos inexprimíveis na presença do Senhor. Então, irmãos amados, sabe, você não se canse, não se canse. E se você não orou hoje, ainda, você vai orar hoje. E faça, né, aquilo que você deve fazer, colocando diante de Deus a sua causa. Em primeiro lugar, acreditando que Ele pode fazer. Não ore porque eu estou falando, mas ore porque você acredita que Ele pode fazer. Que Ele pode fazer. Que Ele pode fazer, né? Acreditar naquilo que não se vê, né? Ter convicção daquilo que irá acontecer. É isso, é isso. Então você sabe que a tua oração vai chegar a Deus porque você ora em nome de Jesus. E quando você ora em nome de Jesus Cristo, é como se, né, o Senhor estivesse ali levando até o coração de Deus a nossa oração, a nossa busca, né, a nossa expressão em relação ao Senhor. Quando você fizer isso, irmão, sabe? Quando você entender perfeitamente isso que eu estou falando, você vai compreender que, né, e vai ser muito fácil você chegar na presença de Deus e começar a adorar a Ele em oração, né? Vai ser muito fácil, porque você sabe que Ele está te ouvindo. Então, as coisas começam a se transformar, a oração, ela deixa de ser um momento enfadonho para alguns e para muitas pessoas, né? Deixa de ser um momento enfadonho para ser um momento de alegria, onde você fala aquilo que está no seu coração e você sente o Espírito Santo de Deus, né,
falando contigo, você sente o Espírito Santo de Deus ali trabalhando na sua mente, você sente a resposta de Deus, né, sobre a sua vida, né? Então, quando nós fazemos certo, irmãos, as coisas dão certo, né? As coisas começam a funcionar. E talvez você tenha orado já há muito tempo e fala assim: Senhor, não ouvi minha resposta, Senhor não me dá a resposta, eu não ouço a voz de Deus, eu não sinto nada. É porque você está fazendo errado. A culpa não é de Deus, a culpa é sua, né? Que está fazendo errado. Então, comece a doutrinar a sua mente, o seu coração, para que as coisas são de Deus aconteçam de forma plena e efetiva na sua vida, conforme Deus deseja e para a alegria da sua vida. Você vai ver a mudança. Acredite no que eu estou falando. Você vai ver a mudança quando você fizer certo, quando você fizer conforme você deve fazer, conforme está na Bíblia. E aí você vai encontrar o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, né? Muitas vezes durante a sua oração, né? Isso é muito bom, né, irmãos? Isso é muito bom. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Herodes estava para apresentar Pedro já ali aos judeus, e aí Deus mandou a providência. E aí Deus mandou um anjo ali na cela, irmãos. Olha só a providência de Deus. Deus mandou um anjo que iluminou ali toda a cela, e o anjo tocou ali em Pedro, e o despertou e disse: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Pedro estava acorrentado, além de ter 2 guardas dentro da cela, dentro do cárcere, ter 2 guardas do lado de fora do cárcere. Ele estava preso com cadeias, né? E nesse momento, quando o anjo tocou e mandou que ele levantasse, as cadeias caíram. As cadeias das suas mãos caíram. Foi-lhe dado liberdade para que ele pudesse ali, né, sair daquele cativeiro, né? E eu penso que irmãos amados, que essa situação que Pedro vivenciou ali, né, existe um símbolo em relação às vidas que estão ao nosso redor e assim como aconteceu nas nossas próprias vidas. Deus, quando nos chamou, né, quando nós tivemos um encontro com ele com certeza tocou na nossa vida, mandou que nós levantássemos, né, tirou dos nossos braços, né, tirou ali as cadeias que nos prendiam, para que nós pudéssemos viver algo novo, para que nós pudéssemos viver uma experiência nova, para que nós pudéssemos ter momentos novos, porque assim como Herodes Agripa, né, nesta situação específica pretendia ali, né, destruir a vida de Pedro, assim é Satanás nas nossas vidas. Ele tenta nos destruir, ele tenta fazer com que, né, as coisas que são de Deus sejam anuladas das nossas vidas. Ele tenta impedir a todo custo que nós prossigamos, né? Ele tenta impedir, assim como aquele rei maldito, né, tentava ali aprisionar Pedro para depois ali o entregar ali aos judeus para que ele fosse morto e que a obra de Deus se cessasse na vida dele, né? Eu creio, né, que essa situação específica faz parte da humanidade hoje. As pessoas estão, né, presas em cativeiro, sendo impedidas de avançar, e as pessoas não sabem disso, é lógico. São questões espirituais, né? São questões espirituais que envolvem hoje o mundo. Se você olhar, se você olhar, você vai ver que essas coisas estão acontecendo. Se você olhar com olhos espirituais, com seus olhos espirituais, você vai ver que isso está acontecendo, né? E talvez eu assim, mas como que está acontecendo, professor? Que história é essa? É óbvio, é só você pensar assim, né? Se o mundo conhecesse Deus e obedecesse Deus, ele seria completamente diferente do que é hoje. O mundo hoje vive uma situação terrível de apostasia, né? O mundo não quer Deus, o mundo não acredita em Deus. E todas as teses
científicas, teóricas hoje, anulam a palavra de Deus, tentam anular a palavra de Deus, melhor dizendo, né? Desde a criação, irmãos amados. Passa pelos milagres, passa pelo mundo espiritual, né? Por pessoas, né, que estão endemoniadas e as pessoas não acreditam nisso, acham que é uma questão psicológica apenas em determinadas situações, mas nós sabemos, porque nós vivemos este mundo. Nós sabemos, porque Deus tirou, né, dos nossos olhos a cegueira espiritual que estava sobre as nossas vidas. Nós vemos, né, pessoas sendo curadas pelo poder de Deus. Nós vemos pessoas sendo libertas pelo poder de Deus, pelo nome de Jesus, irmãos. Pelo nome de Jesus. Se você não tem uma experiência como essa ainda, você vai ter e você vai ver quanto que os demônios se submetem a Jesus neste mundo. Hoje, se você não acredita nisso, né? Se você não acredita nisso, Deus vai cuidar de te mostrar, sim, eu creio. Deus vai cuidar de te mostrar, né? E você vê, né, os demônios se prostrando diante de Deus hoje, neste mundo. São experiências que nós temos para testemunhar do poder de Deus neste mundo, para testemunhar a verdade de Deus neste mundo, né? O problema é que as pessoas estão sendo enganadas mesmo, os crentes estão sendo enganados, né? Então a pessoa vê ali o fulano de tal, o ciclano, cometendo uma barbaridade dessas, né? A pessoa, né, lança palavras até de maldição sobre aquela pessoa, mas não compreendem que, né, na grande maioria das vezes, essa pessoa está endemoniada, só não manifesta, né? Não manifesta o demônio, mas a pessoa está endemoniada, né? E nós, irmãos, temos que, sabe, não deixar com que aquilo que acontece hoje com muitas pessoas no meio evangélico aconteça na sua vida. Você não pode ter essa cegueira espiritual. Você deve ter as revelações de Deus, você vai viver experiências plenas de Deus, porque Deus quer te ensinar, que Deus quer, sabe, que você tenha experiências para que a tua fé aumente, experiências espirituais para que a tua fé aumente, para que você conquiste, né, coisas diferentes, coisas grandes na sua vida, né, que dependem da fé, que dependem de você fazer certo, né? Que depende de você não ser uma pessoa ritualista, né? Que dependem, né, de você ser uma pessoa que viva a verdade. Deus, em diversas passagens bíblicas, abominou, né, as questões teóricas, né? Deus disse, né? Quem é que vos requereu somente entrarem nos meus átrios? Né? Entrar na igreja simplesmente não interessa para Deus. Deus quer coisas diferentes, né? Deus, né, o povo de Israel circuncidava ali a sua criança, né, as crianças, depois do seu nascimento, depois de alguns dias do seu nascimento, né, 8 dias depois do nascimento, e Deus falava assim, né, vocês estão circuncidando a carne, eu quero que vocês circuncidem o seu coração, né? Então, irmãos, sabe, a vontade de Deus não é que nós vivamos teorias ou rituais, é que nós vivamos a verdade, né? Conforme você já me ouviu muitas vezes falar isso, né? Porque essa é a verdade. Então nós temos que falar, né? A verdade nós temos que falar, né? E você vai me ouvir muito falar disso, né? Até eu creio o fim da minha vida, né? Porque a verdade anula a mentira e a mentira ela domina o mundo hoje, né? Mentira domina a humanidade hoje e a verdade sempre vencerá a mentira. Sempre vencerá a mentira. É como a luz sobre as trevas, né? A luz sempre vence as trevas. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Põe uma luzinha bem fraquinha onde está muito escuro, né? Você vai conseguir ver a luz. E a escuridão que estava, aonde passa aquele feixe de luz, some, desaparece, é anulada,
é aniquilada, a luz aniquila as trevas, né? Então, sabe, irmãos, a verdade de Deus, ela sempre vai existir, né? E ela sempre vai, o quê? Sobrepor a mentira de Satanás desse mundo, né? É assim, irmãos, é assim. Deus é maravilhoso, né? É assim, irmãos. Deus, ele tem extremo poder, né? Deus, ele jamais se deixará, né, derrotar em alguma situação. Jamais, Deus jamais se deixará derrotar. Os propósitos de Deus são cumpridos. O problema é que o homem que tem autoridade espiritual, né, que tem autoridade neste mundo, não quer Deus. E aí o que acontece, né? O homem acaba anulando as bênçãos de Deus na sua vida para viver o que? As maldições de Deus na sua vida. Então, irmãos, é bem diferente de você achar que Deus não está no controle. Muito pelo contrário, né? Deus controla todas as coisas pelo poder da sua palavra. E o poder da sua palavra está acontecendo hoje para aqueles que são fiéis e para aqueles que são infiéis, com bênçãos, com maldições, né? Com força e com poder, né? Com força e com poder, né? Eu sempre falo assim, muitas pessoas, né? Julgam Deus, colocam Deus, né? E o diabo de forma linear, né? Na mesma posição. Isso não existe, irmãos, né? Não existe uma luta do bem contra o mal. Não existe, porque o mal já está derrotado, porque o mal jamais vence o bem, né? Deus jamais será derrotado, irmãos. Não existe essa luta. É outra mentira que as pessoas aprendem na sua vida, né? Desde crianças. Não existe nada disso, irmãos, porque Deus cumpre a sua palavra, né? Deus determinou juízo sobre as trevas desde o momento, né, que Lúcifer se levantou e se rebelou contra Deus. Ele foi lançado do céu como um raio, disse Jesus, né? Eu vi Satanás cair do céu como um raio, Jesus disse, né? Então, não existe essa luta, né? Porque Deus já determinou a vitória, né? Basta nós o quê? Nós sermos fiéis a Deus, né? Então, você pare com essa história, o bem versus o mal, o bem versus o mal, né? Não, é a tua fidelidade versus o pecado. É você que decide pecar, é você que decide ser fiel, é você, né? Se você quiser, você resiste, conforme disse o Senhor Jesus, né? Resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, né? Então, é uma decisão sua, do homem, porque, conforme disse Jesus, Satanás já está debaixo dos nossos pés. Não é verdade? Ou é mentira? Não é verdade? É verdade. Então, viva a verdade, viva a verdade, ao invés de ficar choramingando pelos cantos, ao invés de ficar aí vivendo a mentira das trevas, tendo uma vida espiritual superficial, sem fé, sem esperança, vivendo uma vida teórica, uma vida ritualista, sabe, irmãos? É uma vida, né, que não demonstra a fé, consequentemente, não tem poder de Deus, né? Consequentemente, não tem o poder de Deus, né? Como é terrível, né, irmãos? Como é terrível aquilo que a própria igreja vive hoje. Como é terrível, irmãos, né? E aí, irmãos, Pedro levantou meio zonzo, né? Pedro levantou meio zonzo lá, não sabia o que estava acontecendo, caiu as cadeias lá, e aí o anjo falou, veste sua roupa aí, ó. Veste sua roupa, põe as suas sandálias. E aí diz que Pedro fez isso. E aí o anjo falou, põe a tua capa aí e me segue, né? Eu creio, irmãos, que muitas vezes nós vamos fazer coisas que o Senhor nos orienta. Eu creio que nós vamos fazer coisas que o Senhor nos mostra que nós devemos fazer. E nós vamos fazer porque Ele está mandando, né? Muitas vezes a gente não compreende claramente, né, aquilo que irá acontecer depois de uma ordem de Deus. Mas faça como Pedro fez. Pedro estava meio zonzo ali, com aquele milagre, com aquela situação específica,
E ele estava tão zonzo que ele não sabia o que fazer. E o anjo teve que dizer claramente para ele: olha, põe a sua roupa, põe a sua sandália, pega a sua capa e vem comigo, né? E Deus tem esses cuidados conosco, sabe, irmãos? Quando você se sentir meio perdido, né? Olhe para Deus. Olhe para Deus e deixe Deus guiar a sua vida. Olhe para Deus e deixe Deus te levar pelo caminho que Ele tem que te levar. Olhe para Deus. Sempre olhe para Deus. Quando você se sentir meio perdido por conta daquilo, né, que Deus está fazendo, né, simplesmente obedeça o Senhor, né? Simplesmente obedeça o Senhor. É o conselho que eu te dou, né? Eu sei que você deve estar vivendo momentos maravilhosos de Deus na sua vida. E esses momentos maravilhosos de Deus que você vai viver dependem de algumas ações que você deve fazer, né? Então simplesmente obedeça a Deus. Mesmo que você não esteja compreendendo, obedeça a Deus. Olhe para a palavra e obedeça a palavra. Mesmo que você não esteja compreendendo direito, obedeça a palavra. Você vai chegar no lugar certo. Que você vai estar preparado na hora certa, né? Que você vai estar preparado para vencer. Que você vai estar preparado para as experiências que Deus quer te dar. Que você vai estar preparado, né, para a grandeza do poder de Deus na sua vida. E essa preparação é necessária. Deus jamais vai te conceder algo que você não esteja preparado para receber. A não ser que você esteja agindo de forma leviana, né? Aí, às vezes, as coisas acontecem para você aprender. Mas quando você está ali, diante de Deus, né? Deus proporciona a você coisas na hora certa sempre. Porque, às vezes, se Deus der algo a você de forma equivocada, mesmo que seja uma coisa boa, na hora errada, talvez você não valorize, você não compreende, você use mal, e aquilo que era para glorificar o nome de Deus acaba ali, né, na verdade, né, trazendo coisas ruins, né, para Deus, ofendendo Deus, né, dando um mau testemunho de Deus, né. Então Deus não chega atrasado, Deus, ele jamais concede coisas aos seus servos sem eles estarem preparados. E o anjo fez isso aqui. E nós devemos extrair isso para as nossas vidas, os cuidados de Deus, né, para essa situação específica, né? Para que nós estejamos, sim, dispostos a obedecer, mesmo que nós não estejamos compreendendo, né? Faça aquilo que Deus está mandando para você, faça aquilo que Deus está falando para você na Bíblia, faça, porque você vai chegar no lugar certo, como eu disse já hoje. Você vai chegar, né, no lugar que Deus deseja, sem erros, né? Mesmo que Satanás esteja tentando destruir, ele cega as trevas para que você possa vencer. Ele cega aquele que quer te destruir, conforme ele cegou aqueles soldados que prendiam ali de forma rigorosíssima Pedro na cadeia, né? Ele faz com que a liberdade venha, para que a glória de Deus se manifeste, né? Esse é o nosso Deus, que não se cansa nem se fadiga. Esse é o nosso Deus, que não dorme, conforme diz a palavra do Senhor, né? Não dormita o guarda de Israel, ou seja, ele não fica ali cochilando. Nosso Deus não cochila, ele está atento a tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, assim como ele está atento àquilo que acontece na sua vida para te abençoar, sabe? Para cuidar de você, para cuidar da sua família, para cuidar daquilo que, né, você coloca nas mãos do Senhor. Né? O nosso Deus não é qualquer um. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, né? Conforme diz a palavra do Senhor, né? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, né? Então, irmãos, né? Se você
não colocar diante de Deus a sua fé, né? Se você não colocar diante de Deus a sua esperança, né? Você, com certeza, se surpreenderá com as coisas que irão acontecer contigo neste mundo, contradizendo todas as promessas maravilhosas de Deus, por causa das suas próprias atitudes e por causa, né, da sua pouca fé, muitas vezes, né? E aí Pedro, né, fez tudo aquilo que o anjo disse, então saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia, por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Você viu aqui, né? Saíram, passou uma sentinela, passou outra, chegaram até um portão e o portão abriu automaticamente. Isso é possível? Esse é o nosso Deus, que age de forma sobrenatural nas nossas vidas. Assim como ele agiu, né, ali com Daniel na cova dos leões, assim como Deus agiu ali com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, ali na Babilônia. Deus age conosco no momento de necessidade. Não há limites para Deus, não há limites para o seu Senhor, não há limites para o Deus vivo, não há limites para o Deus da sua vida. Tenha fé e esperança e viva momentos como Pedro viveu nessa situação específica. Porque Deus faz. Deus não muda, Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E Deus não faz acepção de pessoas na mesma fé, na mesma esperança, né? Deus age da mesma forma nas nossas vidas. E quantas situações específicas de milagres maravilhosos nós já vimos de Deus, né? Talvez não dentro de um cárcere, mas dentro de um cárcere espiritual, não dentro de um cárcere real, mas dentro de um cárcere espiritual. Quantas vidas já foram levadas para a liberdade pelo poder de Deus, pelo poder do Altíssimo Senhor. Não há limites para o teu Deus, jamais haverão limites para o Senhor, e que você, né, depois desta mensagem, comece a compreender todas essas coisas que Deus escreveu nesse trecho da palavra, para que você possa vivê-las, né? Talvez como intercessor, como era a igreja que orava incessantemente, ou talvez para viver momentos maravilhosos de Deus na sua própria vida de libertação, de providência, né? Conforme nós vimos aqui, Pedro, né? Que você obedeça tudo aquilo que Deus fala, porque a porta vai se abrir, porque a porta vai se abrir para você sair, né, do cativeiro, da prisão ou daquilo que te oprime. Você vai sair, né, pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor, né? E se não é você, quem sabe você veja com seus próprios olhos a providência de Deus desta mesma forma, né? Pelo poder da oração incessante que chega até o trono de Deus, né? Ou seja, bênção sempre, né? Ou para você, ou para outras pessoas. Bênçãos sempre. Você vai ver isso, né? Se você tem dúvidas, né? Que você nesta manhã, você dê um crédito ao Senhor. Você deu um crédito ao Senhor, assim, eu vou fazer isso daí. Está falando tanto aí, o pastor está falando tanto aí, então, eu vou fazer, né? E você vai ver a glória de Deus na sua vida e você jamais vai deixar de fazer. Acredite nas minhas palavras, porque as minhas palavras refletem aquilo que você leu hoje nesse trecho bíblico que nós lemos. Então,
vai acontecer, porque Deus falou através da sua palavra. Deus falou para que a glória dele se manifeste em você e você viva muitas experiências maravilhosas com teu Deus. Deus quer viver, quer que você viva muitas experiências maravilhosas com ele. Então dê espaço para o Senhor. Então deseje isso. Dê crédito à palavra do Senhor e se posicione hoje para viver essa grandeza maravilhosa do Deus Todo-Poderoso. Eu vou orar por você agora, meu irmão e minha irmã. Vamos clamar ao Senhor. Eu vou clamar ao Senhor. Eu vou clamar ao Senhor. Eu sei que Deus vai me ouvir, porque eu vou orar em nome de Jesus, né? E aí eu sei que você vai ser abençoado, então, para a glória do santo nome do Senhor. Então, receba agora o poder de Deus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que é a nossa justiça, Senhor que é a nossa paz. Deus, Senhor, em quem nós temos colocado a nossa fé e a nossa esperança. Senhor, Pai Santo, que nós cremos, Senhor da glória, que está vivo e que ouve as nossas orações. Senhor, vem sobre a tua igreja, Senhor. Vem sobre esse povo que está me ouvindo agora, Senhor. Vem, Senhor, sobre aquele que um dia vai ouvir. Não interessa quando essa palavra será ministrada, interessa que o teu poder está vivo, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, vem, Senhor da glória. Mais uma vez, Senhor, oh, mostra a tua luz santa e poderosa, Senhor, aquele que está em trevas, Senhor. Arranca as cadeias, Senhor, dos braços, das pernas, Senhor da glória, Pai. Arranca as cadeias, Senhor, de toda a terra, Pai. Oh Deus, faz, Senhor da glória, Pai, que haja, Senhor, liberdade, Senhor. Abre a porta, Senhor, de ferro, Senhor. Abre a porta de ferro conforme diz a tua palavra, Senhor. Ou no livro de Isaías, Senhor, Pai Santo e amado Mestre, que tu, Senhor, quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro, Senhor. Despedaça, Senhor. Despedaça os ferrolhos de ferro agora, Senhor. Dá ordens para que a porta da prisão se abra, Senhor. Todo vício caia por terra em nome de Jesus. Todo vício, Senhor da glória, Pai. Oh, Senhor Deus, que agora abandone estas vidas em nome de Jesus. Todo cativeiro do pecado, todo cativeiro do desejo mundano, do desejo de imundícies, caia por terra agora em nome de Jesus. Oh, Senhor da glória, cambalabassurianda labacheias, rica labalabacheias. Oh Deus, arranca a religiosidade, Senhor. Arranca a religiosidade, Senhor, do coração, Senhor, do teu povo, para que vivam a tua verdade, Senhor da glória, Pai. Faz, Senhor da glória, segundo o teu propósito. Faz, Senhor da glória, segundo o teu coração. Faz, Senhor da glória, segundo o Senhor da glória, Pai, o teu poder, Senhor, que é incomensurável, Senhor, que jamais poderá ser destruído, Senhor. Papai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, tira, Senhor, Pai Santo, tira, Senhor, a depressão, a tristeza, a angústia, Senhor, o medo, Senhor. Tira o medo, arranca com a tua mão forte o medo, Senhor da glória, Pai. Que a tua igreja viva as tuas coisas plenas, grandes, firmes. Oh, Senhor, que ainda não conhecem, Senhor Deus Todo-Poderoso. Papai, tira a doença, Senhor. Tira, Senhor, o câncer de canabixá. Ricalibiclava subi alabacheias. Ricalabanaia serebicanda lavassurianda rebicanda lavalabacheias. Oh Deus, exaltado e reglorificado, Pai. Troca as células do corpo, Senhor. Troca as células cancerígenas, Senhor. Arranca com a tua mão forte, Senhor. Arranca com o teu poder, Senhor, sobrenatural, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado, Altíssimo Deus. Tu és o Senhor, o Deus das nossas almas, o Senhor da nossa vida. Tu és a nossa esperança, a nossa fé está em Ti, Senhor. A nossa fé está no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Pai amado, em nome de Jesus, eu abençoo a Tua igreja, para a glória do Teu santo nome, somente para a Tua glória, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado, meu Senhor,
para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Oh, glórias. Deus seja louvado. Você está abençoado. Sua família está abençoada pelo poder de Deus. Aleluia. Graças a Deus.